Fala galera, tudo bem? Ideia na área, trazendo mais um conteúdo para você usar no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. Hoje eu quero comentar um artigo que fala: pesquisas concluem, nós desperdiçamos nosso tempo no trabalho. E ele foi escrito por um cara chamado Pim. Aqui no artigo só fala Pim, mas quando você clica no nome dele, aparece Pim de Moore. Acho que é assim que fala o nome dele. E basicamente ele traz alguns resultados dessas pesquisas, comentando do quanto mais produtivo, mais feliz e mais satisfeitos nós somos quando nós reduzimos a quantidade de reuniões no nosso dia a dia. Bora lá? Ele vai comentando um artigo da Harvard Business Review. E aí ele começa com a seguinte frase: nós descobrimos que a produtividade dos funcionários foi 71% maior quando as reuniões foram reduzidas em 40%. Em vez da agenda ser o chefe, os funcionários possuíam a sua lista de tarefas e se responsabilizavam por elas, o que fez com que, consequentemente, a satisfação aumentasse em 52%. Mas espera, não é só isso. E aí o artigo já começa com um gráfico que mostra que quando você reduz em 40% as reuniões, a autonomia aumenta 78%, a comunicação aumenta em 57%, a cooperação 43%, o engajamento em 32%, o microgerenciamento diminui em 52%, a satisfação aumenta 52% e o estresse diminui 43%. O número aumenta ainda mais, melhora ainda mais quando a gente reduz em 80% as reuniões. Então, a autonomia sobe para 86%, a comunicação vai para 65%, a cooperação 58%. O nível de estresse diminui em menos 63%. Diminui 63%, foi isso que eu quis dizer. O microgerenciamento diminui 74%. A satisfação aumenta para 62%. A diferença é muito grande, né? Essa pesquisa foi feita com 76 empresas que reduziram essa quantidade de reuniões durante 14 meses. E aí vai trazendo os impactos positivos relacionados a isso. Ao longo do artigo, ele vai trazendo vários gráficos, né? Simulando quando diminuiu 20%, depois 40%, depois 60%, 80% das reuniões e depois 100% das reuniões. E só vai mostrando como vai aumentando tanto o nível de satisfação, diminuindo o nível de estresse e aumentando a produtividade. Ele também traz um dado, né, de que enquanto essas 76 empresas em particular focaram em ter menos reuniões, a vasta maioria de empresas foram na direção contrária durante a pandemia. E traz um dado aqui de que as pessoas têm 250% mais reuniões todos os dias do que elas costumavam ter antes da pandemia. E o que isso significa? Significa que todo o resto, como por exemplo, criar código, mandar e-mails, fica para mais tarde. E aí ele traz essa reflexão. Aparentemente a gente continua a aumentar o tempo que a gente gasta em reuniões que claramente reduzem produtividade, acabam com o engajamento, causam estresse. Então ele se pergunta: o que a gente está fazendo? E ele continua: felizmente tem uma cura, que é tão simples quanto você pode pensar. Reduz o tempo que você gasta em reuniões. Sério. É só isso. E ele traz um case, fala que a gigante de software SAP anunciou recentemente um piloto em torno de dias sem reuniões. Então o objetivo é dar mais liberdade para os funcionários antes do fim de semana. Conferências, chamadas telefônicas e de vídeo devem ser dispensadas ou evitadas às sextas-feiras. Isso ajuda a fornecer mais tempo de qualidade sem perturbações nesse dia. E aí a head de People Experience explica: atravessamos a semana de trabalho em alta velocidade, mas o que fica no esquecimento é a oportunidade de trabalhar intensamente nas coisas, aprender coisas novas ou respirar fundo durante a pausa para o almoço. Linda jogada, SAP. Linda jogada. Então ele traz, quando a gente olha de volta ao gráfico e a gente pensa em dispensar todas as reuniões, não parece uma boa ideia. Apesar de que ainda assim, quando dispensa 100% das reuniões, tem um aumento de engajamento e produtividade e cooperação, quando você dispensa 100% das reuniões, ainda assim o engajamento, produtividade e cooperação são menores do que quando você reduz 80% das reuniões. Então qual que é a conclusão? Você escolher direitinho quais reuniões você vai jogar fora. Vamos então começar com 3 dicas. Dica número 1. Crie um ritmo de reunião fixo para a sua equipe e organização, que inclui uma seleção rigorosa de reuniões verdadeiramente vitais.
Então, o que eu entendi desse primeiro item aqui, né? Você vai determinar reuniões recorrentes, muito bem estabelecidas e apenas reuniões que são extremamente vitais para você criar um certo ritmo e também disciplina para essas reuniões, as pessoas até chegarem mais preparadas para elas. E ficar evitando pipocar qualquer tipo de reunião a qualquer momento, onde as pessoas às vezes chegam para a reunião e nem têm clareza do que aquela reunião vai resolver. Próxima dica. Dica número 2. Para 99% de suas reuniões restantes, a palavra mágica é assíncrona. Faça as coisas de forma assíncrona. Colabore com os colegas, mas deixe que todos os façam em seu próprio tempo, em seu próprio ritmo. Use ferramentas de colaboração como Miro, Mural, Basecamp, Slack para fazer funcionar. Aqui tem um ditado importante que eu aprendi lá no Officeless, que é estar online não é necessariamente estar disponível. Então, escreva boas mensagens, capricha na sua comunicação escrita, deixe claro quais são os seus pedidos, quais são as suas expectativas, necessidades e envia sem esperar que a pessoa vai responder na hora, porque aí você realmente dá liberdade para a pessoa trabalhar de forma remota, trabalhar no tempo dela e te responder quando ela puder. Dica número 3. Aumente a transparência sobre quem está trabalhando no quê. Saber quem está trabalhando no quê ajuda a promover a colaboração sem a necessidade de reuniões. Crie uma transparência radical em torno dos objetivos individuais, objetivos da equipe, desafios e desempenho da equipe. Eu fiquei refletindo, né? Acho que transparência num geral. Transparência de quem tá cuidando do quê, quais são as atividades que a gente combinou para essa semana que a gente precisava alcançar. Aqui ele traz, né, o objetivo da equipe, então qual é o resultado que a gente tá querendo alcançar aqui, como que a gente vai se organizar para consegui-los. Como eu dou acesso às informações para todas as pessoas, para que elas consigam desenvolver a autonomia delas. Como que eu conecto pessoas, façam com que as pessoas consigam acessar umas às outras sem necessariamente passar pelo chefe, por exemplo. Eu só consigo falar com tal departamento se eu primeiro falar com o meu chefe. Não. Como é que eu crio o link entre as pessoas e dou essa transparência e conecto elas? Então, acho que tem muito disso também, para ajudar com que as pessoas tenham mais autonomia, se possível, sem tantas reuniões. E ele termina falando, boa sorte para recuperar seu valioso tempo. Eu gostei desse artigo, ele é bem curtinho, traz muitos dados, né? Ele já é um resumo de um outro artigo, mas ele já traz bastante dados que dá pra gente comprovar o quanto ter menos reuniões é mais produtivo pra gente. Apesar de eu entender que reuniões ainda assim vão ser necessárias, eu prefiro usá-las de uma maneira mais para criar conexões. Então, quando o assunto, de repente, ele é muito complexo, requer colaboração de várias pessoas e eu tô pensando num momento mais intencional de conexão, eu tento usar reuniões. No possível, eu tento mandar via escrito alinhamentos e dar visibilidades para minha equipe de forma assíncrona. Mas a gente sabe que dentro desse momento de pandemia, de trabalho remoto, a gente ainda está aprendendo e que ter muitas reuniões hoje virou o novo normal, mas que uma vez que está doendo, a gente consegue parar, pensar em melhorias. E eu espero que esse artigo tenha te ajudado a refletir e pensar em novas oportunidades daqui pra frente e que seu dia de trabalho seja cada vez melhor, que é isso que a gente quer aqui no Love the Problem. Fiquem bem, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.